pushing on, 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 pushing on, on. João Ferraz, este homem é uma instituição. Então, Tem uma fãs e tudo. instituição nossa. Nossa, aí você é nosso. João Ferraz, historiador, interessado pelas coisas do país e as suas conexões com o Brasil, vem apresentar-nos hoje aqui um tema. Ele tem estado connosco nesses últimos anos e somos colaboradores, e ele tem interesse em estabelecer, aproximar o Brasil e Portugal. André, o que é que tens a dizer sobre o João? Eu amo o João. Pronto, nós amamos você. Fica difícil ser melhor que isso, né? Eu queria agradecer mais uma vez o Congresso, os dois, mas não só os dois, mas a Silvia, a Catarina, a Vânia, que foi no começo também, todo mundo que está aqui, mais um monte de amigos portugueses que eu fui fazendo ao longo desses anos. Eu acho que essa foi a coisa que mais valeu para mim de todos os anos, foi criar essa rede de amigos em Portugal. E, então é um prazer estar aqui mais uma vez. Deixa eu só fazer um apanhado. O ano passado tu foste o nosso único convidado internacional. Pois é. Tivemos outros, mas foram virtuais, mas tu vieste mesmo. E foi muito engraçado, porque eu estava embarcando e na hora que eu estava dentro do avião, eu vi que as restrições tinham aumentado em Lisboa. Eu falei, bom, agora eu vou, né? Já estou a caminho. Chegaste mesmo a tempo. Eu há pouco perguntei ao André que ecos é que ele tinha do ano passado. E agora pergunto, o ano passado, te lembras? Portanto, era um sítio não como este. Estávamos num ambiente de estúdio de televisão. Alguma tensão, era a primeira vez que fazíamos uns diretos, umas chamadas. Uau, e no meio de tudo, estávamos ali ao serviço, não é? Foi engraçado ter que falar olhando para uma câmera onde você não via a sua imagem de volta, né? Porque a gente se habituou às lives, mas não ver a própria imagem, não ver ninguém, foi muito estranho, né? Mas mais ecos daquele congresso. Acho que foi legal. Muita coisa legal aconteceu ali. Acho que eu conheci algumas pessoas interessantes. O Mário Rolando, com quem a gente fez uma live semana passada, ou mês passado. E foi muito interessante também poder mostrar o documentário que eu tinha feito. Foi o primeiro lançamento dele. E agora teve num festival, não é? Agora teve num festival na França, então foi bastante interessante. Boa. Então vá. Corra tudo bem. Vamos deixar o menino sozinho. Até já. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui e quem está assistindo também a versão online do Congresso. E, enfim, é sempre um prazer estar em Lisboa de novo. Né? No caso, não é bem em Lisboa, mas, enfim, estamos na região de Lisboa. Estar em Portugal. E eu vim para cá esse ano pensando em tudo que aconteceu na pandemia nesses últimos 2 anos, essa situação toda. E lembrei que no primeiro congresso que eu vim, que foi em 2018, eu estava com uma camiseta escrito "Ele não", para fazer campanha contra o Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro. E eu acho que é simbólico que eu tenha no 4º ano aqui. E eu não estou com a camiseta "Ele não" porque eu esqueci em casa, mas eu poderia estar, porque acho que hoje em dia o mundo inteiro estaria com a camiseta "Ele não só eu, enfim. Então, eu peço para que vocês fiquem atentos à medida do possível, porque ano que vem a gente vai ter eleição de novo e a catástrofe todo mundo já viu o que aconteceu e o mundo inteiro sabe, e é a vergonha que a gente passa diariamente de ter que responder sobre, enfim, a situação política no Brasil. Eu queria fazer essa leve introdução, porque isso tem também a ver com o que eu vou falar aqui hoje. Provocado pelo Paulo a falar um pouco, ele queria falar sobre resistência, sobre campo, cidade, as pessoas, a produção de alimentos. Eu fiquei pensando como enquadrar isso, sendo que eu já falei sobre isso nas últimas vezes. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi pensar um pouco não só na relação do cozinheiro com o campo, com a cidade, mas sobre aquela coisa que a gente ouve abstratamente sobre o ciclo do produto na sociedade capitalista, né? A gente, enfim, fazendo um apanhado rápido, a gente sabe que o capitalismo foi se expandindo no mundo, é a maneira de produzir capitalista, né? Ele sai dos centros como a Inglaterra e a França e vai se expandindo. Em algum momento ele chega à sua forma madura e chega também aos países periféricos, e não só ao centro, Europa e Estados Unidos. E isso gera uma série de decorrências. A primeira coisa que a gente pode falar que é super importante para falar a respeito disso é o fato de que
Qual que é a necessidade central desse modo de produção, desse modo de vida capitalista? É produzir coisas padronizadas, que sejam escalonáveis, que sejam possíveis de reproduzir e de produzir em quantidade. O valor está na quantidade da produção e na eficiência com que você produz isso. E essa lógica ela é muito cruel. A gente sabe, por um lado, ela oferece certas coisas que parecem ser boas a princípio, porque dá a sensação de que a gente tem tudo ao nosso alcance, de que está tudo mais fácil, tudo mais rápido, tudo mais pujante. Mas essa lógica não é bem verdade. E se isso é verdade no mundo como um todo, isso é mais verdade ainda no mundo da comida, né? Essa ideia da produção industrial, do capitalismo, que surge sobretudo no século XX, na comida, com mais frequência, deu a ideia para o mundo de que a comida estava ali à distância de uma prateleira, de uma bancada, de uma ida a uma loja de um supermercado, de uma mercearia. Isso, por um momento, deu uma falsa ilusão de que tínhamos tudo, não precisávamos de nada, não tinha que fazer grandes trabalhos, não tinha que ir até a floresta catar cogumelos, não tinha que ir até uma árvore pegar uma fruta, não tinha que pegar colher o trigo e ir lá moer num moinho correndo. Então isso deu uma sensação de segurança que, de fato, promoveu uma melhora na qualidade de vida do mundo por um certo momento e alimentou o mundo em certa maneira. Mas, ao mesmo tempo, isso, para se padronizar e para ser possível que fosse ser produzido em escala, deixou de lado certas formas, certas maneiras, certas espécies de plantas. O exemplo que me ocorre rapidamente é do trigo barbela, de Portugal, que em nome de um trigo que vem uma semente industrializada da Monsanto, ou sabe-se lá de quem que produz, ou da Bunge, ou de qualquer outra empresa dessas, os trigos tradicionais foram se perdendo, foram deixando de ser produzidos porque eles eram menos eficientes, porque eles eram menos práticos, porque eles ofereciam maior dificuldade na panificação, porque eles estragavam mais rápido na prateleira, enfim, por uma série de fatores quaisquer. E então, a primeira coisa que a gente pode dizer é que esse processo de produção capitalista, que por um lado ofereceu essa sedução da quantidade e da eficiência, e de que a gente tinha que gastar menos tempo para se alimentar, para produzir nossa comida, para ir aos lugares, ela também produz certos danos, certos efeitos colaterais que a gente tem discutido, o Congresso tem discutido ao longo dos anos, mas também, se você vê chefes como o Dan Barber, o Christian Puglisi, o próprio João Rodrigues fazendo o projeto Matéria aqui, indo falar com os produtores de coisas regionais, pequenas, e diversos outros portugueses aqui. Eu vejo o Vitor Adão indo lá no Trás-os-Montes ver as coisas, enfim. Falar de o Miguel Pérez, que está aqui, do Pigmeu também, que tem um trabalho incrível ligado aos produtos e reforçou esse trabalho recentemente na quarentena, que foi um projeto muito bonito da mercearia. E, enfim, tem diversos exemplos. Mas o que é mais interessante nessa história toda é que, se esses exemplos já são danosos o suficiente, quando a gente fala de países mais ou menos centrais, como é o caso de Portugal, da Espanha, eu me lembro do André Magalhães contando para mim da história das produções intensivas de azeite no Alentejo e dos efeitos danosos que isso provoca na cultura das aves, na migração das aves, etc. Se isso já é danoso quando a gente fala dos países centrais e do empobrecimento da dieta e da maneira de comer e da diversidade alimentar nos países centrais, e, por último, da cultura em torno do alimento, ou seja, das pessoas que produzem, de como elas sabem produzir, de como elas sabem cuidar do alimento, cuidar da natureza em torno do alimento. Se isso tudo é verdade, o que acontece nos países periféricos? Né? Nós estamos falando aqui do centro do mundo, dos países mais ricos, dos 20 países mais ricos do mundo, ou 30. E no Brasil, e na África, e na Ásia. Então, as coisas são um pouco piores. Eu não conheço a África, a ponto de poder falar sobre nada, nem a Oceania, nem a Ásia, mas eu posso falar sobre o Brasil um pouco. E o que acontece no Brasil é o seguinte: ao internacionalizar o capital e a produção industrial do mundo, foram apontadas certas vocações para certos lugares. Mais ou menos como quando o Davi Ricardo falava que Portugal deveria produzir vinho e a Inglaterra tecido, que seria ótimo para os dois, e Portugal deve ir até hoje para a Inglaterra por conta de ter comprado tecido mais caro do que vendia o vinho. Se isso é verdade lá no século XVIII,
essa relação piorou muito. E países como o Brasil, que tem grandes proporções de terra, que são ainda cultiváveis, que não foram esgotadas na sua capacidade nutricional, e apontou-se para o Brasil como um lugar para a produção de insumos agrícolas e pecuários, para serem produzidos não com qualidade, mas com escala. E aí eu faço uma provocação aqui. Quem já foi num restaurante de um chefe estrelado e alguém trouxe uma carne e falou assim, olha, essa carne é uma carne maravilhosa que vem do Brasil? Não existe. Mas todo mundo já ouviu falar que o Brasil é um grande produtor de carne. Por quê? Porque o Brasil produz carne. A carne média do Brasil é melhor que a carne da França ou da Dinamarca. Mas não tem nenhum stand aqui fazendo uma picanha brasileira. Tem fazendo um gado do norte de Portugal ou da Espanha, porque ali está a qualidade, ou do norte da Europa. O Brasil não recebeu a diretriz de produzir coisas com alta qualidade e alto valor agregado. Nessa divisão de trabalho, os países periféricos ficaram com a responsabilidade de produzir as coisas em grande quantidade, em escala e com baixo preço. O valor agregado nesse sistema de produção segue ligado aos países centrais. E para isso acontecer, o que precisou ser feito? Bom, o Brasil era um país rural. Até 1960, 70% da população brasileira vivia no campo. Um pouco antes disso, 80%. Nos anos 40, 85% da população vivia no campo. Em 20 anos, o Brasil inverteu essa lógica e, em 1980, 70% da população brasileira passou a viver nas cidades. Por quê? Esse processo, quando chega aos países periféricos, ele necessita o quê? A mesma coisa que ele fazia antes, criar padrões, repetição e produzir em escala e eficientemente. Para isso, as populações camponesas são forçadas a deixar o campo e passar para a cidade, e mudar para a cidade, para que haja uma concentração de terras na mão de certos produtores que podem se adequar rapidamente ao esquema industrial de produção. A indústria não funciona com um pequeno pedaço de terra, a indústria funciona com latifúndio, uma concentração fundiária. E esse processo no Brasil foi um processo violento, rápido, de expulsão do campo. Na época, enfim, o Brasil estava vivendo uma ditadura militar na maioria desse tempo, entre 64 e 80. E isso favoreceu ainda mais com que o Brasil se adequasse a esse sistema, porque fez-se uso de violência e de amedrontamento das populações, e elas acabaram sendo obrigadas a migrar para cidades, algumas para cidades menores, em torno do campo, e a maioria para cidades grandes na costa, São Paulo, Rio de Janeiro, algumas para Brasília, enfim. Isso teve um efeito muito rápido e devastador. Primeiro, porque essas populações que vão para a cidade, que migram para a cidade, chegam na cidade sem nada, com um pouquinho de dinheiro que elas receberam pela terra delas, em geral muito menos do que deveriam ter recebido. E ao chegar na cidade, elas não sabem viver na cidade, se alimentar na cidade, morar na cidade, se vestir na cidade, porque todo o conhecimento acumulado por essa população, que era um conhecimento vasto e rico, estava ligado à adaptação delas à realidade natural e humana onde elas estavam. Muitas vezes, as sociedades rurais brasileiras não eram nem monetizadas ainda, não havia troca de dinheiro. Então, essas populações vão para a cidade, são automaticamente marginalizadas na cidade, porque elas não têm nada, elas não sabem viver naquele lugar, vão ocupar as periferias, as cidades incham, tanto é que São Paulo é uma das maiores cidades do mundo até hoje. A grande São Paulo tem 20 milhões de habitantes, são duas Portugal. E, de repente, essa população empobrece rapidamente, passa a viver na miséria, a cidade não tem estrutura para recebê-la, então não tem educação, não tem saúde, não tem saneamento básico, não tem nada. Então começa um processo de favelização da cidade por conta da expulsão dessa população do campo. Essa população, que vem com toda uma bagagem de conhecimento acumulado nos séculos que ela viveu no campo, ela não serve para nada, esse conhecimento, ela rapidamente abandona esse conhecimento, e com esse conhecimento, conhecimentos agrícolas importantes, biológicos importantes, e também no receituário popular importante. Diversas receitas se perderam muito rapidamente. No espaço de uma geração, o Brasil abriu mão de diversas receitas que foram perdidas. Enfim, diversas, infinitas. Eu estava conversando com uma pessoa ali agora que estava falando de um doce no Ceará que só tem 3 pessoas que fazem hoje, porque ninguém mais faz, que perdeu-se isso. E no campo, o efeito é ainda mais devastador, porque a indústria que chega lá não está interessada em manter a diversidade natural,
Não está se importando em manter a diversidade animal, a diversidade da fauna, as diferentes sementes e variedades de milho ou de trigo. O trigo no Brasil não é tão importante, ou de batata, ou de, enfim, de pecuárias diferentes, como a paca, ou, enfim, ou jacu, ou outros bichos que a gente não come na nossa dieta industrializada, digamos assim. Então, de repente, se impõe uma realidade de empobrecimento também da diversidade natural no campo. E essa também é uma primeira etapa que vai resultar mais para frente na expansão dessa fronteira agrícola para aumentar a produção, para poder plantar soja, para produzir ração para os porcos na China, para ter carne para vender para o mundo, carne barata para vender para o mundo. E o segundo efeito disso é um efeito que a gente viu com mais cuidado recentemente, que são as queimadas nas florestas, tanto no Pantanal quanto na Amazônia, quando tinha sido antes na Mata Atlântica, que talvez vocês não saibam muito bem, mas era a maior mata que cobriu o território brasileiro, em toda a costa brasileira, e que hoje resta menos de 15% dessa mata. E é a mata onde, até hoje, existe a maior diversidade natural do mundo, mais do que na Amazônia. A gente se engana quando acha que a Amazônia é o grande lugar de diversidade natural, seja de fauna, seja de flora. A diversidade está nas matas tropicais, que tem tanto no Brasil, na Mata Atlântica, quanto nas florestas tropicais da Ásia, do Sudeste Asiático. Enfim, tudo isso para dizer que esse processo que acontece dessa maneira, que é bastante cruel, bastante rápido. Hoje o Brasil é 85% urbano e 15% rural apenas. E ainda assim, 70% da comida que alimenta os brasileiros é produzida por agricultura familiar, embora não mais orgânica, não mais com diversidade de alimentos. Mas, ou seja, grande parte do que o Brasil consome de alimentação ainda ou é exclusivamente de produtos agrícolas, é para exportar para fora do Brasil, ou seja, a capacidade de alimentar um país que tem 30 milhões de pessoas passando fome é gigante, mas isso não parece ser prioridade de ninguém, e não é, porque o capitalismo, um dos projetos do capitalismo é a fome, é o cercamento da terra, é a exclusão, em nome de uma produção mais eficiente, mais rápida, mais barata, que possa ser vendida como commodity, que possa alimentar, enfim, desempenhos financeiros em mercados internacionais. Então, um efeito é a fome, outro efeito é a perda de diversidade natural. E o outro efeito é a perda da relação do receituário que se produz nos grandes centros urbanos, que é o que a gente acaba consumindo quando a gente fala do Congresso dos Cozinheiros, está falando sobretudo de comida produzida em centros urbanos, ainda mais em lugares como o Brasil, que são os restaurantes. Ninguém nunca chamou aqui um chefe para falar de um restaurante que fica numa cidade no interior da Paraíba, porque não existe. Esse cara não tem a divulgação, ele não está preocupado em fazer gastronomia, ele está preocupado em fazer comida para alimentar rapidamente o entorno dele. Então, quando a gente fala do ambiente gastronômico, do cozinheiro, propriamente dito, a gente fala dos grandes centros, e essa relação dos grandes centros com a cidade se perdeu. E aí, quando o Paulo me propôs a falar sobre resistência, eu fico pensando, o que eu tenho que dizer aqui hoje? Eu tenho que dizer que o papel do cozinheiro, embora o cozinheiro não possa ser apontado como herói de nada nem de ninguém, o cozinheiro não é um super-herói, não vai salvar o mundo, seja talvez ajudar a reatribuir valor àquilo que é produzido no campo e refazer essa conexão para que aquela pessoa que ainda produz de uma maneira ligada à diversidade, ligada à agricultura familiar, à produção orgânica ou quase orgânica, às vezes ela não é totalmente orgânica, que ela possa continuar no campo recebendo um valor justo por aquilo que ela produz, para que não só para que essa pessoa sobreviva, porque não é uma questão simplesmente de caridade, mas para que esse valor seja atribuído de maneira tal com que a gente possa produzir outros produtos e não só os produtos que a sociedade impõe internacionalmente para a gente que a gente possa comer outras coisas e para que isso seja a chave para acabar com a fome e com a miséria, porque não vai ter carne para todo mundo, como diversos chefes avisaram. Daqui a 100 anos não vai ter carne para todo mundo comer filé mignon ou entrecote, ou seja lá o que for. Então, a chave nessa história é como que os chefes vão fazer para buscar ali fonte de criatividade, fonte de inspiração, fonte de produtos incríveis, como faz o Miguel, como faz o João Rodrigues, como faz diversos outros chefes já em Portugal. Como vai fazer essa ligação e fazer essa ligação um meio sustentável para criar uma cadeia de fornecimento, uma cadeia de pesquisa e para que o restaurante possa, então, atribuir valor e, com o tempo, fazer com que as pessoas queiram consumir também nas suas casas esses alimentos
e essa coisa e que passe a dar valor para aquilo que acontece no nosso campo. E não simplesmente aquilo que vem na prateleira de um grande supermercado que vende um produto industrializado num saco a vácuo. Acho que é isso. Obrigado pelo convite.